E aí, vamos falar sobre a internet que a gente conhece hoje? Sabe, se a primeira versão da internet era tipo uma vitrine digital onde a gente só olhava e ia embora, a Web 2 foi quando a coisa virou uma festa, uma verdadeira praça pública digital. Vamos mergulhar nisso para entender como essa virada de chave aconteceu e o que ela significa de verdade. E olha, essa metáfora é perfeita. Pensa bem, a Web 1 era um lugar de consumo passivo, tipo uma biblioteca silenciosa, cheia de informação estática. Já a Web 2, bom, a Web 2 é barulhenta, é interativa, é um lugar de participação. É uma festa onde todo mundo foi convidado não só para consumir, mas para criar, para postar, curtir, comentar, para fazer parte do show. E essa festa toda só foi possível porque uma peça mudou completamente de lugar: o nosso papel, o papel de quem usa a internet. A primeira grande virada da Web 2 foi justamente essa: transformar leitores passivos em criadores de conteúdo. Então, o que é essa tal de Web 2.0? É basicamente o nome que a gente dá para essa fase em que a internet passou a ser dominada por plataformas que vivem do que as pessoas criam. Pensa aí nas redes sociais, nos blogs, nas plataformas de vídeo. Todas elas têm um princípio em comum: tirar o espectador da plateia e colocar ele no centro do palco. E essa frase aqui do Tim O'Reilly, um dos primeiros a popularizar o termo, resume tudo. Ele chama a Web 2 de uma arquitetura de participação. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela foi desenhada desde o começo com a intenção de que a contribuição de cada pessoa tornasse o serviço melhor para todo mundo. Foi um projeto. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Na Web 1, um grupinho de webmasters criava e publicava o conteúdo. Na Web 2, qualquer pessoa com o celular na mão vira uma criadora em potencial. A plataforma não precisa mais escrever o jornal, entende? Ela só precisa construir a gráfica e entregar o microfone para milhões de pessoas. E isso cria um ciclo poderosíssimo, o famoso efeito de rede. Funciona assim: quanto mais gente participa, mais valiosa a plataforma fica. E por ser mais valiosa, ela atrai mais gente ainda, que por sua vez cria mais conteúdo. É uma bola de neve que se reforça sem parar e que explica o crescimento explosivo dessas gigantes da tecnologia. Mas, beleza, a grande revolução da Web 2 não foi só na tecnologia, foi na grana, no modelo de negócio. Se todas essas plataformas incríveis são de graça, como é que elas se tornaram algumas das empresas mais valiosas da história do mundo? A gente conhece bem essa promessa, né? É irresistível. Criar um perfil, postar uma foto, mandar uma mensagem, tudo parece ser de graça. E isso derrubou qualquer barreira que existia para a participação em massa. E aqui a gente chega na pergunta do $1 milhão. Se o serviço é de graça para a gente usar, quem é que está realmente pagando essa conta toda? A resposta é simples e direta: os anunciantes. O modelo de negócio da Web 2 não é vender um serviço para quem o usa, é vender a atenção e os dados dessas pessoas para quem quer anunciar alguma coisa. A sacada é enxergar essas plataformas como um grande mercado com 3 pontas. Elas conectam pessoas a conteúdo, conectam pessoas a outras pessoas. Mas a verdadeira fonte de receita delas vem de uma terceira conexão: conectar anunciantes a um público específico e super segmentado. Para fazer essa engrenagem toda rodar, para essa conexão entre anunciante e público funcionar com precisão cirúrgica, a Web 2 precisava de um combustível. E esse combustível se tornou o recurso mais valioso da nossa era. Essa frase famosa, dita pelo matemático Clive Humb lá em 2006, captura perfeitamente o espírito da coisa. Assim como o petróleo bruto que sai do chão, os dados brutos, sozinhos, não valem tanto. O verdadeiro valor está no processo de refino. E o mais impressionante é a velocidade com que essa ideia se tornou realidade. Em pouco mais de uma década, o que era uma tese de um especialista virou o consenso do mercado. A percepção do valor dos dados mudou completamente o jogo da economia global. Tá, mas o que significa refinar dados? Bom, é um processo. Primeiro, eles coletam cada interação, cada clique, cada curtida, cada segundo de visualização. Depois, analisam esses padrões para entender comportamentos. Com isso, eles criam modelos para prever o que uma pessoa pode querer no futuro. E, por fim, usam essa previsão para influenciar decisões com anúncios ultra-personalizados. E essa necessidade constante de coletar e refinar dados leva a gente direto para uma consequência inevitável desse modelo: um sistema econômico inteiro construído sobre a observação em massa. A acadêmica Shoshana Zuboff deu nome para isso.
E é importante entender que isso não é uma teoria da conspiração, viu? É a pura lógica econômica do modelo da Web 2. Se uma plataforma consegue prever melhor o comportamento das pessoas, ela vende anúncios mais eficazes. E se ela vende anúncios mais eficazes, ela lucra mais. Simples assim. E o que exatamente é rastreado? Bom, praticamente tudo. O que a gente vê, por quanto tempo, onde a gente clica, com quem a gente se conecta, o que a gente compra e até onde a gente está fisicamente. Sabe quando alguém só pesquisa por um destino de viagem e de repente tudo que aparece são anúncios de voos e hotéis? É exatamente isso. É a máquina de anúncios sendo alimentada. E tudo isso nos leva a uma consequência final, que é a concentração de poder. E também nos leva a repensar qual é o nosso lugar dentro desses novos impérios digitais. O que aconteceu foi que a economia da Web 2 levou a uma centralização gigantesca. A internet, que nasceu para ser uma rede aberta e descentralizada, acabou se transformando numa série de jardins murados, onde pouquíssimas plataformas gigantescas controlam a maior parte dos nossos dados, da nossa atenção e do tráfego online. O contraste é bem forte, né? A promessa era de conexão, de dar uma voz a todo mundo. O resultado, em grande parte, foi a centralização do poder e a criação de ecossistemas fechados, onde as regras do jogo são ditadas pelos donos da plataforma. Então, para resumir a jornada, na Web 1, nosso papel era de leitor. Na Web 2, nosso papel é de participante. A grande questão é que essa participação acontece num espaço que não nos pertence. É como se a gente estivesse vivendo e construindo num terreno alugado, onde as regras e a moeda de troca são os nossos próprios dados. E é exatamente essa ideia de terreno alugado que deixa uma pulga atrás da orelha e abre a porta para o futuro. Se a nossa participação digital é tão valiosa assim, será que não chegou a hora de existir mais controle e propriedade sobre ela? Essa pergunta é o ponto de partida perfeito para a próxima conversa, a conversa sobre a Web 3.